A paz a todos vocês, irmãos. O meu nome é Sami Sater. Eu tenho autismo, né? E o título da mensagem de hoje é No fim, um recomeço. Essa mensagem é para aqueles que caíram tantas vezes nos mesmos pecados, que não sabem mais o que fazer e que procuram esperança para poder continuar lutando contra isso. Entenda que sua luta contra o pecado é algo bom, porque você está se esforçando para parar. E vou te ensinar, né, um dos vários segredos para poder te ajudar nessa luta, que é lembrar de quem já venceu essa luta. Então, por exemplo, pense no caso de Daniel. Daniel, né? Ele foi levado cativo para um povo que adorava outros deuses, né? E toda a carne era consagrada a esses deuses. Daniel, né? Para não se contaminar, ele preferiu, no caso, virar vegetariano, né? Virar vegano, para não se contaminar. Então, no caso, Daniel, ele venceu a idolatria. Ele não se contaminou com aquilo que era para outros deuses. Enquanto nós vemos muitas pessoas que cometem idolatria não só a deuses, mas também de outras formas, né? Idolatria pelo celular, passando mais tempo no celular do que com Deus, idolatrando pessoas em shows, né? Como tem acontecido nos últimos tempos e como continua acontecendo, idolatrando cantores, atores, idolatrando a política. A idolatria não é só se prostrar diante de outros deuses, é quando você coloca algo acima de Deus, quando você coloca algo no seu coração, no lugar que pertence a Deus. Quando você está mais nisso do que na presença do Pai, isso se torna uma idolatria. Então, quando você quiser parar com a idolatria, lembre-se, Daniel venceu a idolatria. No caso, vamos falar também, né, sobre José do Egito, né? José do Egito, que estava trabalhando, né, ali para o mestre dele. E no caso, o que que aconteceu? A mulher do mestre dele admirava a formosura dele. E ela também era uma mulher muito bonita. Quando o chefe dele foi embora, tinha saído, ela tentou se deitar com ele. E ela insistiu nisso, insistiu muito. E Daniel recusou. Ele tinha a opção de adulterar, a opção de ceder à luxúria naquele momento. Mas ele escolheu permanecer fiel. Daniel venceu a luxúria. Enquanto tem muitas pessoas hoje em dia, né, que não conseguem fazer isso. Vivem acessando pornografia, vivem se prostituindo em troca de dinheiro nas ruas, ficando com um aqui, ficando com outro lá, fornicando durante o namoro e essas coisas. Quando você estiver passando por alguma dessas situações e você quiser parar, lembre-se, lembre-se que José do Egito também conseguiu parar. José do Egito conseguiu vencer essa situação. E lembre-se, né? José, ele não era uma pessoa melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Assim como Daniel também não é melhor que você. Se eles conseguiram evitar, você também consegue. Então, vamos falar também, né, no caso, sobre Davi. Davi, o que que aconteceu com Davi? Ele foi perseguido por Saul. Saul tentou matar ele diversas vezes e Davi poupou ele algumas vezes. E Davi fazia de tudo para Saul. Ele ajudava Saul. Ele era um companheiro de Saul. E mesmo assim, por inveja, Saul tentou matá-lo. Saul se encheu de ira e continuou perseguindo. E o que que Davi fez? Ele se rendeu à ira? Não, ele não se rendeu à ira. Assim como Daniel recusou a idolatria, José recusou a luxúria, Davi recusou a ira. Ele tinha a oportunidade de matar Saul e descontar toda a raiva das coisas que estavam acontecendo, e ele escolheu ser misericordioso. No caso, Davi conseguiu recusar, né, a ira e acabou se dando bem no fim das contas, né? Ele virou rei sem ter que
matar Saul. Então, entenda uma coisa: se você acha que não é digno, porque você caiu muito, acha que não é digno do perdão, acha que não é digno do céu, entenda uma coisa: você está certo. Ninguém é digno, mas entenda que Jesus pagou o preço por nós lá na cruz. Então, entenda que a salvação não é dada por boas ações ou por ser uma boa pessoa, e sim mediante a graça de Jesus para conosco. Porque se para o céu dependesse de sermos uma boa pessoa, todos nós estaríamos no inferno. Então, lembre-se disso. E vou te dar um exemplo de alguém que você não deve ser. Sansão. Sansão recusou a obediência. Foi avisado e continuou desobedecendo e desobedecendo e desobedecendo. No caso, enquanto os outros recusaram pecados, ele recusou a obediência. E ele teve um fim trágico, sendo enganado por Dalila e sendo feito ali, né, de prisioneiro e sendo humilhado, que é o que acontece quando nós escolhemos desobedecer. Portanto, né, nós devemos entender o seguinte, que nós não devemos abusar do perdão de Deus. Não é porque você pediu perdão e depois continuou fazendo a coisa e não aconteceu nada, ou às vezes nem pediu perdão e não aconteceu nada, não quer dizer que não vai acontecer. A gente tem que entender isso, que Deus nos perdoa, mas não é para a gente ficar permanecendo no erro. Vou pecar aqui, vou pedir perdão. Depois eu volto e faço a mesma coisa e fico nessa, indo e voltando, isso não é arrependimento. Isso é você abusando do perdão de Deus. Entende? Então, entenda uma coisa. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que não podemos, né, abusar do perdão de Deus. Se você, no caso, quer ser perdoado, você tem que entender o seguinte: você tem que parar com a prática do pecado. Como? Se aproximando de Deus. Não é orar para Deus te dar força para ler a Bíblia. É você ir lá e ler a Bíblia. Você pode orar, mas você tem que ler. Se você só ora e não faz, não dá certo. Se você ora para jejuar, mas não jejua, também não dá certo. É a mesma coisa que você não estudar para uma prova e orar para tirar nota máxima. Você tem que orar, mas você tem que fazer. E uma forma, né, de se livrar de pecados que não consegue se libertar é através do jejum. O jejum te aproxima mais de Deus, porque quando você está jejuando, você está orando, você está lendo a palavra e você está sacrificando de certa forma, né? Deixando de comer. Você está jejuando. Então, entenda isso. Todo mundo tem desejos, né? Todo mundo tem pecados. Só que a gente não deve orar para Deus tirar os desejos de nós. A gente tem desejo porque é a nossa natureza pecaminosa. Esses desejos, nós devemos lutar com eles dia após dia. Deus não vai tirá-los de nós. É nós é que temos que lutar contra esses desejos. Entendeu? Então, é isso. A paz e a mensagem de hoje é essa. Se você curtiu, deixe o seu like, né? Você se inscreva se você quiser, compartilha se vê a necessidade e, no caso, né, se quiser ver mais vídeos como esse, ative o sininho.